Michael B. Jordan, Estrela Sem Remorso, filme de origem do personagem John Clark, que é mais um personagem do mestre Tom Clancy, e eu conto tudo como é que funciona todo esse universo depois da vinheta. Fala galera, então, primeira coisa assim, cara, esse filme ele tem muito da base, tá? Pra gente entender como é que funciona a origem do personagem John Clark, né? Nesse filme a gente vê o Michael B. Jordan interpretando o John Kelly. Cara, e o John Kelly é um personagem que sofreu muito. Ele é um soldado da elite ali do exército americano, como a gente já vê na primeira missão que ele tá. E junto dessa primeira missão também aparece um outro personagem que é muito importante das obras de Tom Clancy, que é o Robert Ritter. E ele inclusive já apareceu no filme Perigo Real Imediato, que é o filme onde Harrison Ford interpretava o Jack Ryan lá nos anos 90. Inclusive a participação do Ritter, tanto no primeiro quanto no segundo ato, lembrava muito como ele tinha sido mostrado lá no Perigo Real Imediato, que era um personagem do avesso. É um personagem que realmente estava lá colocando os seus próprios objetivos e ideais acima de qualquer coisa. E aqui nesse terceiro ato, né, o filme dá essa invertida, onde ele se torna ali, né, aquele, cara, quase parceiro que tem do John Kelly ainda no momento, né, para depois lá ter aquela grande cena final, mas a gente já chega lá. E o filme aqui, primeiramente, né, ele tem uma diferença básica em relação ao livro também intitulado o mesmo nome do Tom Clancy, e a principal dela é da onde que se situa essa história de origem do John Kelly para virar o John Clark. No livro, ele era realmente passado na Guerra do Vietnã, e aqui é colocado nos dias de hoje, mas com uma coisa, cara, que está sempre presente nos materiais do Tom Clancy, a questão da Guerra Fria, a questão principalmente entre Estados Unidos, União Soviética, que hoje é Rússia, mas principalmente a Guerra Fria existente, né, entre esses dois países e tudo que envolve praticamente, cara, espionagem. Se tem uma coisa assim que nesse filme, tá, ele acaba não aproveitando muito é a questão da espionagem. O filme ele vai muito mais pra ação e eu acho que na ação ele arrebenta. São diversas e diversas cenas de ação, praticamente todas elas ali protagonizadas ou com a participação, obviamente, do Michael B. Jordan. Eu até tava pensando qual foi a minha favorita toda do filme e assim, eu peguei, cara, uma que é incrivelmente assim, um pouco mais simples, mas o contexto para apresentar a potência que é o personagem, que eu achei magnífico, que no momento lá onde ele ainda tá preso, que os guardas vão invadir a cela dele e ele já faz todo aquele preparativo. Cara, o preparativo eu já achei sensacional, a maneira como ele consegue lidar com aqueles 3 guardas é incrível. E justamente naquele momento onde todos os guardas já estavam lá montando, cara, um grande batalhão para invadir ali, ele consegue, né, ter aquele momento onde ele vai, acaba sendo interrompido porque a Karen tinha conseguido tirar ele ali da prisão. E já falando da Karen, cara, Karen Greer é, obviamente, um personagem ali, como é falado pelo secretário Clay logo no início. Pô, o secretário Clay, no primeiro momento que já vê a Karen, já fala, pô, já trabalhei com teu tio Jim. E o tio Jim é justamente o Jim Greer. O Jim Greer é parte fundamental também nas histórias do Tom Clancy. Ele faz muita parte de tudo que envolve o Jack Ryan. E o Jim Greer já foi, inclusive, diretor da CIA também. Então essa apresentação da Karen junto com o John Clay é muito importante para muita coisa que virá para frente. Mas até antes, para falar disso, uma coisa mais específica do filme, assim. Eu comecei a ver algumas críticas saindo ainda no dia de ontem, falando muito, cara, que o filme estava um pouco genérico, assim, para ser uma obra de Tom Clancy. E eu acredito, cara, que são escolhas ali feitas realmente para valorizar um ponto em detrimento do outro. Porque, cara, é uma história de origem do John Kelly para se transformar no John Clark. O John Clark ainda não é esse mestre na questão da espionagem, ou seja, não tinha muito porque o filme ir para esse lado. Ele ainda é um soldado. Ele ainda está no momento onde aquela origem dele, cara, é muito bem mostrada, porque ele precisa ter a vingança. E ele é um soldado que se alimenta muito do momento da batalha. E ali fica muito claro no filme isso. E o filme precisa explorar também esse potencial de quem é o John Clark. Cara, o John Clark, ele é um grande de um assassino. É isso que é a base dele. Ele obviamente tem espionagem junto, mas ele é um grande assassino, ele é um soldado. Então o filme explora muito mais esse lado do que o outro lado da espionagem. E essa proposta do filme, cara, tá muito clara desde o primeiro momento, onde o filme já começa diretamente na ação, já começa com aquele envolvimento ali do Ritter em relação ao grupo comandado pela Karen, que o John Kelly faz parte, e todo o filme, querendo ou não, ele vai com base nisso. Ou seja, eu não posso querer uma outra situação se não é essa a proposta do filme. A proposta do filme é realmente que a gente tenha essa origem, como foi formado o John Clark, e essa parte, querendo ou não, da investigação
da parte da Guerra Fria, cara, de tudo que envolve a questão da espionagem em relação aos trabalhos do Tom Clancy, ele acaba sim ficando um pouco mais de lado. Mas isso não torna nada genérico o filme, cara, porque o filme ele consegue ser muito forte dentro da proposta que ele coloca. E assim, ó, ele simplesmente arrebenta na parte de ação. Mas mesmo assim, tá, tem um ponto ali no final do filme, no momento onde eu, ainda como John Kelly, ele vai lá e consegue, né, resgatar a verdade, sabendo já que isso tinha sim participação do secretário Clay. Aquele momento ali como funciona, tá, dentro do restaurante, cara, eu tive uns certos problemas, assim, porque ele acaba sendo muito rápido dentro do filme. E acho que aquele momento eles podiam ter explorado um pouco mais, para ir justamente colocando esse modo mais, cara, invasivo dele, naquele momento ali de como ele vai entrar, porque a gente percebe que aquele restaurante está completamente muito bem seguro, né? Por vários momentos, desde o momento que o secretário sai do balcão para ir para o banheiro, vários agentes ali levantam e ele sempre faz o sinal assim do espera, não precisa, espera, não precisa. Ou seja, está muito bem guardado aquele lugar ali. Então seria muito bem interessante ver como que teve essa chegada do John Kelly até aquele momento ali do banheiro. Não a gente já ir direto para aquele momento do banheiro e do momento do banheiro a gente já ir direto pro carro. Aquele momento ali eu senti muita falta, cara, que o filme deu uma corrida, uma acelerada, onde não precisava, porque assim, para eu, espectador naquele momento, antes de inclusive ter aquela cena, eu já tinha entendido, porque estava claro já o que estava acontecendo por trás, né? Que quando eles começam a falar de Washington, começam a falar em relação de novo sobre a Guerra Fria, de novo sobre uma coisa que é recorrente nos trabalhos de Tom Clancy, em relação a uma preparação de uma guerra para colocar um país contra o outro, já estava claro que tinha membros do governo participando, principalmente das agências, e o secretário, obviamente, era o maior suspeito. Primeiro, pelo ator que está representando ele ali, e segundo, pela participação que o personagem estava tendo no filme. Era ele, não ia ser a diretora da CIA, ia ser, sim, um secretário, assim como foi. Mas, cara, eu senti falta daquela chegada dele, da maneira como ele ia chegar para conseguir invadir aquilo sem ser percebido, e também o momento dele conseguir sair com o secretário dali. Porque quando a gente vê eles no carro, não tem ninguém seguindo eles. Não existe isso. Não tem nada ali acontecendo. Ou seja, ele conseguiu sim tirar o secretário dali de uma maneira que ninguém percebesse. Então toda aquela segurança não teria percebido. Então essa parte do filme pra mim ele sim podia ter sido mais bem aproveitada. Cara, assim como foi todas as cenas de ação, todas as participações de ação que teve no filme, a maneira como funciona todo o grupo comandado pela Karen, a maneira como o John vai conseguindo, cara, ter inteligência no combate e a gente vendo isso acontecer. A gente vê o quão duro como soldado ele é, cara. Ele é muito, muito, muito difícil de ser abatido, porque a gente tem vários momentos no filme ali onde ele realmente é ferido também, mas ele consegue resistir. Ele é um cara que realmente está disposto a tudo, porque, cara, só existe um John Clark. E agora a gente conhece essa origem dele ali. E a cena que a gente tem entre créditos do filme também é uma parte muito importante, onde a gente tem o início do Rainbow, né? Que vai ser literalmente o Rainbow Six, que também já fez parte da literatura Tom Clancy, que depois já foi adaptada para videogames, e que tem uma grande possibilidade da gente ver dentro desse universo, também sendo construído por um segundo filme, ou, daqui a pouco, também alguma série. Porque, cara, esse filme ele era sim para ter saído nos cinemas, ele não saiu nos cinemas, por tudo que a gente anda vivendo, mas tem uma coisa muito importante, esse filme é da Amazon, e a Amazon tem a propriedade das obras do Tom Clancy. E nessas obras do Tom Clancy estão colocados também os personagens do Jack Ryan, do Jim Greer e de todos os outros que tem ali de importância no nosso Clancyverse. Ou seja, nas 2 temporadas que tiveram da série do Jack Ryan, que são, cara, protagonizadas por John Krasinski, que também é um autor muito importante, um autor que, além do Lugar Silencioso, cara, ele já foi cogitado muito para também virar daqui a pouco o Senhor Fantástico na Marvel e tudo mais. Cara, é muito importante ver a união desses 2 personagens, porque os 2 fazem parte desse mesmo universo e simplesmente os 2 se completam. Os 2 já trabalharam juntos por diversas obras do Tom Clancy. Então um personagem ele precisa do outro. E isso é muito interessante a gente ver essa união desses 2 personagens. Que isso também vai ser uma coisa muito valiosa para esse futuro da franquia. Eu fico muito curioso se eles vão realmente fazer algo nesse sentido. Porque, cara, ia ficar incrível ver o Jack Ryan e o John Krasinski com o John Clark, agora do Michael B. Jordan, trabalhando juntos lado a lado. Mas uma coisa é certa, a gente vai ter o Sem Remorso 2 e junto com o Ritter, trabalhando lado a lado ali com o John Clark, a formação do Rainbow Six, que também, cara, vai ser uma coisa incrível de assistir. Já estou muito ansioso para ver quando que eles vão já anunciar esse filme pra gente já ver essa sequência. Então é isso, galera. Já assistiu Sem Remorso no Prime Video?
Coloque embaixo nos comentários o que achou, o que acha que vai acontecer nessa grande teoria, essa união, né, das obras de Tom Clancy que podem acontecer. Não esquece daquela ajuda que é muito importante. Curte o vídeo, assina o canal para essa crítica ir mais e mais e mais além. Take 04, viva o sonho aqui.